Essa reflexão é para o espaço do Evangelho. Nós tiramos a nossa reflexão de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, do capítulo 140, Fonte Viva, o capítulo 39, e Jesus no Lar, o capítulo 45, e do livro do Dr. Roberto Chiachik, A Coragem de Confiar. Muito bem, nós escolhemos Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé, ela seria capaz de salvá-lo? Muito bem. Nós começaremos hoje com uma frase de Dr. Roberto Chiachik: a verdadeira fé dá vontade de trabalhar. Pois é, mas infelizmente, muitas vezes nós usamos a palavra fé para justificar a nossa acomodação, pois nós pensamos que Deus resolverá tudo por nós. Por muita alta confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. É Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, através da mão de Chico. O que ele quis dizer é que às vezes as pessoas, nós, por acharmos, confiarmos, termos uma fé enorme nesse poder maior do universo, nós ficamos ali quietinhos, inertes, Deixa que Deus resolve. Vamos colocar nas mãos de Deus e aguardamos na inércia, e é isso que ele diz. É isso que Emmanuel diz, que nós não podemos reclamar o bem que nós não fizemos porque nós confiamos em demasia, em demasia no poder maior do universo. Então, tomemos cuidado com aquela nossa conhecida frase: a fé move montanhas. Muitas vezes pode nos dar a impressão que basta ter fé, que tudo se fará por si mesmo. Mas a verdadeira fé é casada com o trabalho. Pois é. A nossa fé faz com que nós trabalhemos com dedicação. E por que fazemos isso? Porque nós temos a certeza desse resultado final que dá mais prazer, muito mais prazer em tudo que nós fazemos. Então, quando nós fazemos um bolo para as pessoas que nós gostamos, nós temos confiança de que esse bolo vai sair muito bom. E isso nos dá a vontade, o prazer de fazer aquele bolo. Por isso que ele diz que a certeza do resultado do trabalho faz com que nós tenhamos prazer naquilo que nós estamos fazendo. Então, não podemos cair no erro de achar que a fé é como se fosse uma varinha de condão que faz milagre por si só. Milagres existem, mas sabe o que eles são? São as respostas da vida pelo trabalho árduo, zelado com muito amor. Portanto, a fé só é completa quando ela envolve trabalho. E o trabalho só é completo quando realizado com fé. Uma coisa é ligada à outra. Então, entendamos. A fé permite que você mova montanha. Então, não é a fé que move montanhas. Em sim, a fé vai permitir que você é que vai mover as montanhas, Já que o assunto de hoje é a fé casada com o trabalho, nós não poderíamos deixar de ilustrar com um exemplo, dentre inúmeros outros, que são expoentes de fé casada com trabalho. E eu escolhi hoje Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, essa irmã, ela costumava dar aulas de higiene, lições de higiene. Mas sabe o que ela fazia quando ela chegava antes? Lavava o rostinho de todos aqueles alunozinhos dela. Depois de dar a aula, ela saía com eles, de abrigo em abrigo, levando mais do que donativos. Ela levava as palavras de amor. Existem muitas frases desta irmã, mas hoje nós escolhemos a seguinte frase:
Todas as nossas palavras são inúteis se não brotarem do fundo do coração. Pois é. Ela dizia, essa irmã, que palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Né? E, infelizmente, tem muita gente usando o nome de Deus em vão. Em nome de Deus, nós vemos irmãos matando irmãos, líderes sufocando o seu povo, povos guerreando entre si. O que é isso, gente? É a palavra que não dá luz e aumenta a escuridão, como disse o irmão a Madre Teresa de Calcutá. O homem ainda não aprendeu a respeitar seus irmãos. Não entendeu que cada um tem o livre-arbítrio para fazer as suas próprias escolhas, as escolhas das suas crenças. E nenhuma é melhor do que a outra, né? Nenhuma é melhor na maneira de servir a Deus. Todas servem a Deus. Todas servem a Deus quando damos amor ao próximo. Poucos de nós compreendemos que nós servimos todos a um só Deus e que a verdade é que Ele nos inspira em uma só verdade, né? A espiritualidade não depende de uma religião específica nem do modo de falar das pessoas. Por quê? Ser espiritual tem a ver com a nossa forma de agir. Exato, levando em conta uma dimensão maior na vida. Por isso que nomes de pessoas só saltam aos nossos olhos, independente da religião, porque com a sua fé, com a religião que abraça, levantaram obras de amor em favor da humanidade. Quantos, né? Então não importa a religião, mas foi através do amor eles mostraram a sua espiritualidade, a sua evolução espiritual, moral e intelectual. Amigos, ser espiritual é manifestar a presença de Deus em cada ato da nossa existência. As nossas atitudes... Vem e segue-me, disse Jesus. As nossas atitudes, a nossa ação grita mais alto do que as nossas palavras. Então não confundamos fé com fanatismo. Gente, fanatismo é quando a religião ela fica mais importante do que Deus. É quando um líder religioso fica mais importante que o amor. É quando os valores humanos são abandonados em nome do Senhor. Por isso esta advertência se faz a todos nós e não importa qual seja a nossa religião. Quando nós achamos que somos superior aos outros por causa do nosso credo, o fanatismo está escurecendo a nossa fé. No livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca fala o seguinte, que o mundo nos oferece muitos caminhos e atalhos, muitas vezes perigosos, porque são vias, olha como ele diz, aonde a felicidade se insinua lá no começo, mas não se apresenta no fim da jornada. Então, busquemos entender isso. Toda vez que você acha que no início desse caminho que tu escolheu tem muita felicidade, muito prazer, muita alegria, vá e observa se lá no final essa felicidade vai continuar, né? Satisfaz muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, em detrimento da felicidade dos outros. Precisamos ser mais atentos em relação a isso, porque todo mundo quer ser feliz a qualquer preço atualmente, né? Mesmo que este preço seja a desgraça do próximo. Nós vemos as indústrias, nós vemos todo tipo de situação que está acontecendo agora, colocando na mídia. Temos que tomar cuidado, porque para crescer, ganhar dinheiro, até ganhar na mídia, né? Que todo mundo nos conheça, cuidado com as coisas que nós fazemos, porque a nossa graça, a nossa felicidade, a nossa alegria não pode custar o preço da desgraça do outro. Por isso, vem e segue-me. Vem e segue-me, disse Jesus. Nos fala o mestre que da estrada de amor que leva à real felicidade. É uma estrada bem difícil, gente, pois muitas vezes o amor implica renúncia, implica sacrifícios.
É preciso nós abrirmos os olhos e perceber que a fé, a confiança que nós trazemos no nosso coração é que vai nos ajudar a escolher o melhor caminho e obter a força para perseverar até que a gente realize os nossos objetivos que nós traçamos lá no plano espiritual antes de encarnar. Amigos, deixemos a luz dessa confiança brilhar a nossa mente dentro de nós, para que nós venhamos a trabalhar os nossos objetivos com os projetos. E nós vamos percebendo que à medida que essa luz vai clareando a nossa mente, as coisas vão acontecendo naturalmente. O plano espiritual, a vida, Deus, Jesus, quem você quiser, encaminha para que as coisas possam acontecer, mas você precisa estar já trabalhando, já passo a passo nesse caminho de amor. Quando uma porta se abrir à nossa frente, avancemos com confiança e decisão e vejamos o que tem do outro lado. Ouçamos a voz do Mestre que nos guia. Vem e segue-me. Se nós estamos num país desconhecido, diz José Carlos de Luca, né? E não sabemos a língua que ali se fala, por exemplo, no meu caso, eu não conheço o mandarim, de repente estou lá na China, eu não conheço nada, tampouco me locomover em locais desejados. Nós vamos precisar de quê, gente? Diz José Carlos de Luca, de um guia que nos oriente qual a direção tomar. E nós seguiremos todos as suas orientações. Ainda que o caminho até nos pareça meio estranho e difícil, né? Uma arruela aqui, uma arruela lá, mas nós confiamos naquele guia. Isso diz lá, o livro é Alguém Me Tocou. Muito bem, continua José Carlos de Luca. Com Jesus se dá o mesmo. Estamos aqui, vivendo na Terra, um local de muitos perigos, principalmente para o nosso espírito, que ainda é muito frágil, muito inseguro, né? Somos almas imperfeitas e facilmente nos tornamos mais perigosos nos atalhos para a nossa felicidade. Temos que tomar cuidado. Mas Jesus é o guia que nos levará a uma viagem segura e feliz. E não será uma viagem fácil, mas sem dúvida alguma chegaremos ao destino da felicidade que tanto queremos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos confiar no guia e segui-lo. Talvez venhamos precisar lutar, mas que essa luta, gente, seja com a fé e não com desespero. Da coragem nasce a nossa capacidade criativa de dar a luz a novos horizontes de esperança para todos nós. E toda vez que as nossas obras trazerem frutos onde muitos vão saborear, a nossa fé nos torna mais espirituais. E ser espiritual é manifestar a presença de Deus em cada ato de nossa existência. É ato de fé casada com trabalho. Que vocês tenham aproveitado as nossas reflexões juntas, né? Mamãe e filhinha. E que vocês possam, junto conosco, né, absorver todo esse ensinamento. Abraços fraternos. Que assim seja. Graças a Deus.